O plano deste livro. Qualquer modo novo de pensamento nasce pela força das circunstâncias, dentro do âmbito dos hábitos de pensamento existentes. O domínio científico não é exceção à regra. Em qualquer altura, os modelos de realidade vulgarmente aceitos e muitas vezes chamados paradigmas assentam em suposições mais ou menos consideradas evidentes, as quais depressa se tornam habituais. Nos 3 primeiros capítulos, examinaremos os 2 modelos de realidade que predominam na ciência contemporânea. Por um lado, a ideia de que a realidade física é constante e inteiramente governada por leis eternas. Por outro, a ideia de que a natureza é evolutiva. No primeiro capítulo, debruçar-nos-emos sobre a maneira como estes 2 modelos de realidade coexistiram durante mais de um século e como se encontram agora numa situação conflitual na sequência da revolução recente da cosmologia. A totalidade da natureza aparece, agora, como evolutiva e o postulado da existência de leis naturais eternas encontra-se, consequentemente, posto em causa. A natureza das coisas poderia ser habitual em vez de governada por leis eternas. Os filósofos e biólogos já tinham admitido esta possibilidade cerca do final do século passado, mas fora rejeitada pela concepção ortodoxa de uma realidade física eterna de natureza essencialmente constante. Veremos, no capítulo 2, a história da ideia da eternidade da natureza. Esta baseia-se, de fato, numa intuição mística. Foi transmitida à ciência moderna pelas tradições do pensamento objeto do capítulo 16 e no capítulo 17 trataremos da natureza dos campos mórficos em relação com as novas teorias evolucionistas desenvolvidas pela física. O capítulo 18 coloca a questão da criatividade evolutiva. Quais são as fontes possíveis de novos padrões de organização? Como é que surgem os novos campos mórficos? Esforcei-me por reduzir tanto quanto possível a gíria técnica, mas o emprego de determinados termos científicos e filosóficos particulares é inevitável. Estes serão explicados ao longo da obra e espero, assim, torná-los compreensíveis ao profano. Este encontrará, além disso, no fim do livro, um glossário que precisa o sentido geral dessas palavras e expressões. Capítulo 1. Eternidade e evolução. A evolução no mundo eterno. A ciência do século XIX legou-nos uma visão dual do mundo. Por um lado, um grande processo evolutivo na Terra, por outro, a eternidade física de um universo mecanicista. A matéria e a energia contidas no cosmos eram supostas eternas e sujeitas às leis da natureza, também elas eternas. De acordo com esta perspectiva dual, a vida evoluiu sobre a Terra no seio de uma eternidade física. A evolução da vida não exerceu qualquer influência sobre as realidades fundamentais do universo físico. A extinção da vida no nosso planeta seria igualmente insignificante. A quantidade total de matéria, de energia e de carga elétrica permaneceria exatamente a mesma, tal como o conjunto das leis da natureza. A vida evolui, mas a realidade física fundamental é imutável. Esta dupla visão do mundo tornou-se profundamente habitual e contínua, sob muitos aspectos, a moldar o pensamento científico. Neste capítulo, examinaremos, de maneira mais pormenorizada, esta mundivisão convencional e demonstraremos que a investigação atual começa a transcendê-la. No seu lugar, emerge uma visão evolucionista da realidade a cada nível, subatómico, atómico, químico, biológico, social, ecológico, cultural, mental, económico,
astronómico e cósmico. A eternidade física. O universo mecânico que nos foi legado pela física do século XIX era eterno. Era uma ampla máquina regida por leis eternas. O mundo-máquina da física surgiu no século XVII. Para começar, foi suposto criado por Deus, posto em movimento pela sua vontade e funciona de maneira inexorável de acordo com as suas leis imutáveis. Considerasse-á, todavia, durante cerca de um século, que o mundo-máquina newtoniano tinha uma tendência persistente para se esgotar. Deus devia, de vez em quando, dar corda ao relógio celeste. No início do século XIX, a maquinaria teórica fora aperfeiçoada e o mundo tornou-se uma máquina animada por um movimento perpétuo. A maquinaria era eterna e funcionaria para sempre, tal como o fizera durante toda a eternidade, de uma maneira totalmente determinista e previsível, ou, pelo menos, de uma maneira, em princípio, totalmente previsível para uma inteligência omnisciente sobre-humana, se uma inteligência destas existisse. Para o grande físico francês Pierre Laplace e para muitos cientistas depois dele, Deus já não era necessário para dar corda à máquina de vez em quando ou no início. Deus tornou-se uma hipótese desnecessária. As suas leis universais subsistiam, mas já não como ideias concebidas no seu espírito eterno. Já não tinham razão última para existir. Tudo, incluindo os físicos, se tornou matéria inanimada submetida a essas leis cegas. Cerca do final do século XIX, o mundo-máquina começou de novo a ficar sem combustível. Já não podia ser uma máquina movida por um movimento perpétuo a partir do momento em que os princípios da termodinâmica demonstraram que essas máquinas eram impossíveis. O universo evoluiria em direção a uma morte térmica final, em direção a um estado de equilíbrio termodinâmico em que o movimento da máquina se deteria para já não voltar a arrancar. A máquina encontrar-se-ia com falta de carburante e já não poderíamos contar com um Deus tornado uma hipótese desnecessária para a fazer arrancar de novo. Seja como for, a totalidade da matéria e da energia do mundo subsistiria para toda a eternidade. Os vestígios da maquinaria esgotada nunca se deteriorariam. As revoluções registadas na física do século XX transcenderam, de diversas maneiras, as antigas metáforas mecanicistas. Os átomos, apreendidos até então como simples bolas de bilhar indestrutíveis, tornaram-se complexos sistemas de partículas em vibração e em órbita, sendo elas mesmas estruturas de atividade complexas. O determinismo rigoroso da teoria mecanicista clássica flexibilizou-se para dar lugar a uma ciência de probabilidades. A espontaneidade emergiu em todas as coisas. Até mesmo o vácuo deixou de ser vazio, tornou-se um oceano de energia fervilhante, produzindo permanentemente inúmeras partículas vibratórias e retomando-as em seguida. Um vazio não é algo de inerte e sem características, mas sim algo vivo, palpitante de energia e de vitalidade. A relatividade e a física quântica transformaram o mundo-máquina da matéria em movimento num sistema cósmico de campos e de energia. O universo, tal como o concebeu Einstein, existe internamente no seio do campo universal de gravitação. Não foram as suas equações que o levaram à conclusão de que o universo era essencialmente constante. Foi ele mesmo que ajustou as suas equações de maneira a dotar o universo de uma estabilidade eterna. Quando Einstein aplicou pela primeira vez as suas equações do campo da relatividade geral ao problema cósmico, descobriu a impossibilidade das soluções estáticas. Modificou, portanto, as equações de campo de maneira a incluir a constante cosmológica, visto que não existia, na época,
qualquer indício que permitisse supor que o universo estivesse num estado não estático, tanto mais que preconceitos filosóficos seculares apoiavam a noção de um universo de fundo imutável. As equações de Einstein, com a constante cosmológica, encerram uma solução cosmológica estática, o universo estático einsteiniano. Os modelos estáticos do universo permaneceram ortodoxos até aos anos 60, e inúmeros hábitos de pensamento, engendrados pela noção de uma eternidade física, subsistem atualmente e continuam a possuir uma vitalidade espantosa. A evolução. A ciência do século XIX também nos legou uma grande visão evolucionista que difere consideravelmente, no seu espírito, do universo eterno da física. Todas as formas de organismos vivos, centopeias, golfinhos, bambus, pardais e milhões de outros, surgiram graças a um vasto processo criativo. A árvore evolutiva cresce e ramifica-se de maneira espontânea há mais de 3 mil milhões de anos. Nós mesmos somos produtos da evolução, a qual prossegue a um ritmo acelerado ao nível da humanidade. As sociedades e culturas evoluem, as civilizações evoluem, as economias evoluem, a ciência e a tecnologia evoluem. Experimentamos o processo evolutivo na nossa própria existência. O mundo que nos rodeia muda como nunca aconteceu antes. Para além das modificações que nós mesmos observamos, estende-se a evolução da civilização moderna, ela própria enraizada em civilizações anteriores e em formas de sociedade mais primitivas. Mais além, encontramos um período longo e misterioso da humanidade pré-histórica, ainda mais além, e encontraremos, uns a seguir aos outros, os nossos antepassados, símios, mamíferos primitivos, répteis, peixes, vertebrados primitivos, depois, talvez, uma qualquer forma de verme, até chegarmos finalmente às células, aos micróbios e, por fim, às primeiras células que viveram na Terra. Se prosseguirmos a viagem no tempo, culminaremos num universo químico de moléculas e de cristais e, finalmente, nos átomos e nas partículas subatómicas. É esta a nossa linhagem evolutiva. No decurso da nossa criação e educação, a maior parte de nós, como pessoas modernas, aceitou implícita ou explicitamente estes dois modelos de realidade, uma eternidade física e um processo evolutivo. Estes coexistiam tranquilamente, de modo independente. A evolução aplicava-se à Terra, a eternidade aos céus. A evolução terrestre acantonava-se nos domínios da geologia, da biologia, da psicologia e das ciências sociais. A física reserva para si o setor celeste, a energia, os campos e as partículas fundamentais da matéria. Charles Darwin e os biólogos seus adeptos tiveram de se esforçar para integrar a árvore evolutiva da vida num universo mecânico que não evoluía e, no melhor dos casos, se esgotava. O mundo máquina não tinha objetivo último e não se podia admitir qualquer noção de intenção no seu seio. Do ponto de vista mecanicista, os organismos vivos são máquinas complexas, inanimadas e desprovidas de finalidades. A doutrina darwinista afirma que a evolução dos organismos vivos não envolve, de modo algum, um processo de esforço finalizado, tal como não é concebida nem guiada por qualquer entidade divina. Antes, pelo contrário, os organismos variam ao acaso, a progenitura tende para herdar as suas variações e as diversas formas de vida evoluem sem desígnio nem razão, seja consciente ou inconsciente, sob a influência das atividades cegas da seleção natural. Olhos e asas, mangueiras e tecelões, colónias de formigas e de térmitas, o sistema de ecolocalização das topeiras e, na verdade,
Todos os aspectos da vida são frutos do acaso através da operação mecanicista de forças inanimadas e do poder da seleção natural. A teoria darwinista da evolução sempre foi controversa e continua a ser. Há quem negue a própria realidade da evolução. Há também quem, tendo-a aceito, vá mais longe do que Darwin. Chegam, assim, a considerar o processo evolutivo já não como um fenómeno local, momentâneo, limitado à Terra, no seio de um mundo-máquina eterno, mas como parte integrante de um processo evolutivo universal. As filosofias da evolução universal, tal como as teorias do progresso geral, tão populares na Inglaterra vitoriana, encontram-se em conflito com a visão do universo própria da física. Passou-se o mesmo com as visões evolucionistas, nomeadamente a de Teilhard de Chardin, segundo a qual o processo evolutivo tende para um fim ou um objetivo, para um estado inconcebível de unidade final. Para a ciência mecanicista, estas noções são ilusórias. A evolução da vida na Terra não faz parte integrante de um processo evolutivo cósmico que leva a qualquer parte. É uma espécie de flutuação local no seio de um universo mecanicista desprovido de qualquer finalidade. Estamos todos familiarizados com esta visão que exerceu uma influência profunda no pensamento do século XX. Vejamos em que termos Bertrand Russell exprimiu esta ideia no âmbito do mundo-máquina. O homem é o produto de causas que não têm concepção prévia do objetivo visado. A sua origem, crescimento, esperanças e medos, os seus amores e crenças não passam dos produtos de colisões fortuitas de átomos, nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento e de sentimento é suscetível de preservar uma vida individual para além do túmulo. Todas as tarefas de todas as idades, toda a devoção, toda a inspiração, todo o brilho do gênio humano estão votados à extinção na fabulosa morte do sistema solar. O próprio templo da realização do homem deve, inevitavelmente, ser enterrado sob os destroços de um universo em ruínas. Todos estes fatos, embora não sendo indubitáveis, nem por isso deixam também de ser quase tão certos que nenhuma filosofia que os negue pode esperar subsistir. Não se poderá, portanto, construir a habitação da alma a não ser sobre a base destas verdades, sobre os fundamentos sólidos de um desespero inabalável. Muitos pensadores modernos subscreveram esta perspectiva pouco alegre e a substituição do mundo-máquina por um universo estático einsteiniano não afetou esta perspectiva pessimista. A teoria mecanicista é mais do que uma teoria científica. Foi aceite como uma verdade temível que nenhum ser racional poderia contestar, apesar da angústia existencial que suscita. Alimentado desta fé austera, o biólogo molecular Jacques Monod proclamou: é preciso que o homem desperte, finalmente, do seu sonho milenar, para descobrir a sua total solidão, o seu isolamento radical. Sabe agora que, tal como um cigano, vive à margem de um mundo estranho, um mundo surdo à sua música, indiferente às suas esperanças, assim como aos seus sofrimentos ou crimes. Porém, as teorias científicas estão sujeitas à mudança e, nos anos 60, o universo teórico da física fez estalar o verniz da sua eternidade. Agora, já não aparece como uma máquina eterna, mas como um organismo em desenvolvimento. Tudo é evolutivo na natureza. A evolução da vida na Terra e o desenvolvimento da humanidade já não constituem uma flutuação local numa realidade física eterna. São aspectos de um processo evolutivo cósmico. Vários filósofos e visionários afirmam isto há anos, mas agora faz parte da física ortodoxa. O universo evolutivo. A maior parte dos cosmólogos está, hoje,
convencida de que o universo surgiu graças a uma explosão inicial há uma quinzena de milhares de milhões de anos e que não deixou de aumentar desde então. Esta expansão é atribuída não a qualquer fenómeno de repulsão cósmica, mas ao próprio Big Bang. A velocidade a que as galáxias se afastam umas das outras diminui progressivamente sob a influência da gravitação. Se a densidade da matéria do universo for bastante baixa, a expansão prosseguirá indefinidamente. Mas, se a quantidade de matéria contida no universo ultrapassar um limite crítico, a expansão parará e o universo começará a contrair-se para produzir, em definitivo, o inverso de um Big Bang, uma implosão final, o Big Crunch. Parece que os favores da maioria dos físicos vão para a hipótese da expansão contínua, mas alguns deixaram-se seduzir por esse Big Crunch que lhes surge como uma maneira de voltar a uma eternidade repetitiva. O Big Crunch podendo ser o Big Bang do próximo universo e assim por diante para sempre. Contudo, mesmo se aceitarmos a ideia de que o nosso universo é numa série interminável, continuará a ser impossível sabermos se todos se desenvolvem de maneira idêntica ou se cada um deles conhece uma evolução própria. Só podemos conhecer a evolução do universo em que vivemos. As opiniões variam quanto àquilo que se produziu nos primeiros 10 elevado a 30 segundos, mas a avaliar pelo modelo inflacionista atualmente em voga, o universo conheceu um período muito breve de expansão extraordinariamente rápida durante o qual toda a matéria e energia foi criada a partir de virtualmente nada. O modelo inflacionista coincide, depois disto, com aquilo a que se chama agora o modelo standard do Big Bang. Aproximadamente um centésimo de segundo depois do começo, quando arrefeceu até alcançar uma temperatura da ordem de uma centena de milhares de milhões de graus, o universo era uma espécie de sopa indiferenciada de matéria e de radiação. No espaço de 3 minutos, os neutrões e os prótons começaram a combinar-se e formaram núcleos de hélio. 30 minutos mais tarde, a maior parte tinha terminado as combinações ou subsistia sob a forma de prótons livres de núcleos de hidrogênio. Após 700 mil anos de expansão e de arrefecimento, a temperatura ficou suficientemente baixa para que elétrons e núcleos pudessem constituir átomos estáveis. Como já não havia elétrons livres, o universo tornou-se transparente à radiação e o divórcio entre a matéria e a radiação permitiu que se começassem a formar galáxias e estrelas. A evolução da matéria prosseguiu nas estrelas, onde reações nucleares produziram os múltiplos elementos químicos que se encontram nas nuvens interestelares, nos cometas, nos meteoros e nos planetas. Julga-se que estes elementos se formam com uma intensidade particular quando há estrelas que explodem em supernovas. A formação de moléculas tornou-se possível nas condições de frio intenso existentes no espaço interestelar, nos agregados frios de matéria. Nos planetas, por exemplo, formou-se uma grande variedade de cristais, nomeadamente os que engendraram os rochedos terrestres. Dentro desta sequência, o uno, a singularidade inicial, tornou-se múltiplo à medida que formas cada vez mais complexas se diferenciam com a expansão do universo. Esta visão está muito distante da do universo mecânico imutável da física clássica. A concepção evolucionista vê-se, agora, alargada até englobar tudo, incluindo as partículas fundamentais e os campos da física. Vejamos uma descrição recente
que se deve a um teórico da física, Paul Davies. No começo, o universo era um fermento de energia quântica sem características, um estado de simetria excepcionalmente elevada. De fato, o estado inicial do universo poderia muito bem ter sido o mais simples possível. Só depois de uma expansão e de um arrefecimento rápidos, as estruturas familiares do mundo gelaram e emergiram da fornalha original. Uma a uma, as quatro forças fundamentais dissociaram-se da superforça. As partículas, que iriam formar toda a matéria do mundo, adquiriram, por sua vez, as suas identidades atuais. Poderia dizer-se que o cosmos, altamente ordenado e complexo que conhecemos hoje, é um produto congelado da uniformidade amorfa do Big Bang. A estrutura fundamental que nos envolve é uma relíquia ou um fóssil dessa fase inicial. Quanto mais primitivo for o objeto, mais cedo foi moldado na fornalha primordial. O universo ter-se-ia desenvolvido de maneira totalmente diferente se as leis e as constantes da física tivessem sido nem que ligeiramente diferentes. Não existe qualquer razão a priori conhecida dos físicos para que estes parâmetros sejam o que são. Todavia, são como são, consequentemente, a vida e nós mesmos puderam desenvolver-se na Terra. As leis da física devem ter em consideração o fato de que existem físicos. Esta reflexão é essencial no âmbito da cosmologia moderna, é inerente ao princípio antrópico cosmológico. A versão fraca deste princípio é, hoje em dia, amplamente aceite. Os valores observados de todas as quantidades físicas e cosmológicas não são igualmente prováveis, mas tomam valores limitados pela necessidade da existência de locais onde possa evoluir a vida dependente do carbono e por essa outra necessidade de que o universo seja suficientemente idoso para já ter desenvolvido tais locais. Alguns físicos vão mais longe e defendem uma versão forte do princípio antrópico. O universo tem de possuir propriedades que permitam à vida desenvolver-se num momento da sua história. Esta afirmação parece, à primeira vista, tautológica, parece não passar de uma reformulação presunçosa de uma verdade óbvia. Encontra-se, todavia, na origem de uma viva controvérsia, porque implica que o universo pode, afinal, ter um grande desígnio, um fito. Alguns cosmólogos vão ainda mais longe. Suponhamos que, por uma razão desconhecida qualquer, o princípio antrópico forte esteja correto e que uma vida inteligente tem de surgir num momento da história do universo. Seria difícil compreender por que razão a vida teve de surgir num dado momento se extinguisse na nossa fase de desenvolvimento, muito antes de ter exercido uma influência não quântica avaliável sobre o universo no seu conjunto. Esta reflexão justifica a generalização seguinte do princípio antrópico forte, dito princípio antrópico final. Um tratamento inteligente da informação deve surgir no universo e, quando surgir, nunca se apagará. Esta é, claramente uma questão de opinião. Porém, a própria existência destes debates entre os físicos contemporâneos demonstra até que ponto a cosmologia moderna já ultrapassou a dupla visão do mundo ortodoxa durante muitos anos. Uma eternidade física desprovida de intenção parece ter constituído o fundamento de toda a realidade para inúmeras gerações de cientistas. Não se tratava, contudo, de uma verdade científica absoluta, mesmo se foi tantas vezes considerada como tal, não passava de uma teoria, agora rejeitada pela própria física. Quer o processo evolutivo possua ou não um desígnio, a nova cosmologia afirma que a vida na Terra e nós mesmos nos desenvolvíamos num universo em evolução. Será que as leis da natureza evoluem? Será que as leis da natureza evoluem? Ou será que a realidade física evolui enquanto as leis da natureza permanecem imutáveis? Em qualquer dos casos,
do que entendemos por leis da natureza, a água ferve da mesma maneira na Escócia, na Tailândia, na Nova Guiné e em qualquer outro lugar. Em determinadas condições, ferve a temperaturas previsíveis, a 100 graus, por exemplo, sob uma pressão atmosférica normal. No mundo inteiro, os cristais de açúcar formam-se de maneira sensivelmente idêntica desde que as condições sejam semelhantes. Por outro lado, os embriões de frango desenvolvem-se sensivelmente de uma maneira desde que os ovos fertilizados da galinha sejam incubados em condições adequadas. Temos tendência para postular que estes fenómenos se produzem porque os materiais apropriados, colocados nas condições físicas e químicas apropriadas, estão sujeitos à influência das leis da natureza. Leis invisíveis e intangíveis, mas, todavia, presentes em todos os lugares e em todos os tempos. Há ordem na natureza e a ordem depende da lei. Estas leis hipotéticas de natureza são, em certa medida, independentes dos fenómenos que regem. Deste modo, as leis que governam a formação dos cristais de açúcar não operam exclusivamente dentro e em redor dos cristais em crescimento. Existem também fora deles. A sua existência transcende, em certa medida, os tempos e os lugares particulares. Assim, os cristais de açúcar que se formam hoje nas refinarias de Cuba não respeitam leis locais, mas leis da natureza válidas em toda a Terra e, aliás, em todo o universo. As leis da natureza não podem ser alteradas por uma legislação governamental e não são afetadas pelo que as pessoas pensam, nem sequer se forem cientistas. O açúcar cristalizava perfeitamente, tanto quanto sabemos, antes de a estrutura das suas moléculas ser descoberta pelos químicos orgânicos. De fato, estes cristais formavam-se perfeitamente mesmo muito antes de nascer o primeiro cientista. Os cientistas talvez tenham descoberto, e mais ou menos descrito, as leis que regem a formação desses cristais, mas estas leis possuem uma existência objetiva independente dos seres humanos e mesmo independente da existência propriamente dita dos próprios cristais. São eternas. Existiam antes de as primeiras moléculas de açúcar aparecerem, fosse onde fosse no universo. De fato, existiam antes mesmo de existir um universo. São realidades eternas que transcendem o tempo e o espaço. Mas, esperem aí, como poderíamos saber que as leis da natureza existiam antes da formação do universo? Ser-nos-ia impossível demonstrá-lo, recorrendo à experimentação. Esta é, sem dúvida, apenas uma hipótese metafísica. Nem por isso deixa de ser verdade que é considerada como um fato estabelecido pela maioria dos cientistas, incluindo os cosmólogos evolucionistas, e que faz agora parte integrante do senso comum do mundo moderno. É provável que todos nós a possamos reconhecer no fundo do nosso próprio pensamento. Esta hipótese tornou-se habitual quando a realidade física ainda era considerada como eterna e persistiu a despeito da revolução registada no âmbito da cosmologia. Mas então, onde se encontravam e o que eram as leis da natureza antes do Big Bang? O nada, antes da criação do universo, era o vazio mais completo que possamos imaginar. Não existia, então, nem espaço, nem matéria. Era um mundo sem lugar, sem duração, nem eternidade, sem número. É aquilo a que os matemáticos chamam o conjunto vazio. Todavia, este vazio inconcebível transformou-se num pleno de existência, uma consequência necessária das leis físicas. Onde estão essas leis escritas neste vazio? O que é que diz ao vazio que contém em si um universo possível? Pareceria que mesmo o vazio estava sujeito a uma lei, a uma lógica anterior ao tempo e ao espaço. Esta hipótese de que as leis da natureza são eternas é o último grande legado da antiga cosmologia ainda sobrevivente. Contudo, raramente estamos conscientes de que as estamos a assumir. Mas, assim que ficamos cientes disso, apercebemos-nos de que não passa de uma possibilidade entre várias outras.
Talvez todas as leis da natureza tenham aparecido no mesmo instante do Big Bang, a menos que se tenham manifestado por fases e, depois, uma vez estabelecidas, se tenham mantido imutáveis para sempre. Por exemplo, as leis que regem a cristalização do açúcar podem ter surgido no instante em que as primeiras moléculas de açúcar se cristalizaram pela primeira vez algures no universo. Podem só ter adquirido o seu carácter universal e imutável depois desse instante. Ou talvez as leis da natureza tenham evoluído a par dela e talvez continuem ainda a evoluir. Talvez a própria ideia de leis seja inadequada e se tratem, na verdade, de hábitos. O conceito das leis da natureza é metafórico. Baseia-se numa analogia com as leis humanas, que são regras de conduta vinculativas decretadas por autoridades e que se aplicam a quem quer que esteja submetido à jurisdição dessa autoridade soberana. No século XVII, a metáfora era bastante explícita. As leis da natureza tinham sido concebidas por Deus, o Senhor de toda a criação. As suas leis eram imutáveis, eram válidas em todo o lado e para sempre. Embora muitos já não acreditem num tal Deus, as suas leis universais sobreviveram-lhe. Se nos dermos ao trabalho de considerar a sua natureza, aperceber-nos-emos bem depressa de que são misteriosas, regem a matéria e o movimento, mas elas mesmas não são nem materiais nem estão em movimento. Transcendem, de fato, o domínio da experiência sensorial. Não possuem fonte ou origem física. De fato, mesmo na ausência de Deus, partilham muitos dos seus atributos tradicionais. São onipresentes, imutáveis, universais e bastam-se a si mesmas. É impossível dissimular-lhes seja o que for e nada escapa ao seu domínio. As leis eternas da natureza faziam sentido visto serem ideias no espírito divino e foi assim que as aprenderam os pais da ciência moderna. Ainda pareciam fazer sentido quando regiam um universo eterno de que tinha sido expurgado o Espírito de Deus. Mas será que ainda tem sentido num universo em evolução, produto de um Big Bang? Se considerarmos de novo a fonte da nossa metáfora, a saber, os sistemas legislativos humanos, constataremos imediatamente que as leis reais se desenvolvem e evoluem efetivamente. O direito civil, na tradição inglesa, rege uma parte importante da nossa existência, assenta em costumes ancestrais e precedentes judiciários. Não parou de se desenvolver à medida que se modificavam as circunstâncias e que se manifestavam situações novas. Em todos os países são promulgadas leis novas, são modificadas ou revogadas leis antigas pelas autoridades em funções. Os governos constitucionais estão eles mesmos sujeitos a leis constitucionais que se modificam e evoluem. De vez em quando, antigas constituições são eliminadas por revoluções e substituídas por novas, elaboradas por especialistas em direito constitucional. Aplicamos, de fato, esta mesma ideia à ciência quando falamos de revoluções científicas. Uma outra metáfora. Estas estabelecem novas constituições científicas em que se enquadram leis científicas. Para prolongarmos esta metáfora legal, deveríamos supor que o mundo atual em evolução é regido por um sistema de direito civil natural, em vez de por um sistema legislativo pré-estabelecido desde a origem à maneira de um código napoleónico universal. Mas então, qual é o correspondente do sistema judiciário que estabelece os precedentes? Quem ou o que promulgou a constituição do Big Bang em primeiro lugar? Que força ou que autoridade zela pela sua aplicação? Estas perguntas surgem inevitavelmente porque estão implícitas na metáfora legislativa. Leis implicam legisladores e são mantidas pelo poder da autoridade. Se recusarmos a ideia de que as leis da natureza são concebidas e mantidas por Deus, deveremos perguntar, então, o que foi que as criou e como se preservaram.
Muitos filósofos afirmarão que estas perguntas não têm sentido. Do ponto de vista da tradição empirista, as nossas leis da natureza são, de facto, conceitos humanos que se referem exclusivamente a regularidades que os cientistas observam, descrevem e modelizam. São desprovidas de existência real objetiva. São teorias e hipóteses sediadas no espírito humano. É, pois, insensato interrogar-nos como adquiriram o estatuto de realidades objetivas ou que força zela pelo seu respeito. Mas, então, que dizer das regularidades observáveis a que se referem estas leis? Em que fundamento assentam as regularidades da natureza? Não podem depender de leis naturais se estas não passarem de produtos do espírito humano. Por outro lado, não existe qualquer razão válida para supor que essas regularidades sejam eternas. As regularidades no seio de um universo evolutivo evoluem. Eis o que significa a evolução. O desenvolvimento dos hábitos. Se as regularidades da natureza não são regidas pelas leis transcendentais, não poderiam ser semelhantes a hábitos? Os hábitos desenvolvem-se com o tempo. Dependem dos acontecimentos anteriores e da sua frequência. Não são, de modo algum, pré-determinados por leis eternas, independentes dos fatos reais e, mesmo, independentes da existência do universo. Os hábitos desenvolvem-se dentro da natureza, não são impostos já prontos ao mundo. Deste modo, os cristais de açúcar formam-se, por exemplo, da maneira que nos é familiar, porque inúmeros cristais de açúcar já se formaram desta maneira no passado. De fato, a possibilidade de que as regularidades da natureza sejam mais hábitos do que produtos de leis transcendentais constitui o próprio objeto deste livro. O nosso trabalho integrar-se-á no âmbito de uma hipótese específica que se presta a verificações científicas, a hipótese da causalidade formativa, a qual será pormenorizada no capítulo 6 e nos capítulos seguintes. A ideia geral que pretende que a natureza é habitual não é, contudo, nova. Já foi antes testada e foi objeto de uma discussão aprofundada por volta do final do século passado e no início deste. Mas a vaga de interesse que levantou diminui depois da Primeira Guerra Mundial. Esta noção passou de moda e caiu no esquecimento. Porquê? Os hábitos da natureza foram concebidos dentro de um espírito evolucionista e não do ponto de vista de uma eternidade teórica. Deste modo, há cerca de um século, o filósofo americano C.S. Peirce observou que a ideia de leis fixas, imutáveis, impostas desde a origem ao universo, é incompatível com uma filosofia evolucionista consistente. Na sua opinião, as leis da natureza eram mais semelhantes a hábitos. A tendência para formar hábitos desenvolve-se espontaneamente como se segue. Os primeiros germes são frutos do por acaso. Havia leves tendências para respeitar regras estabelecidas por outros e, depois, estas tendências adquiriram força de leis pela sua própria ação. Para Peirce, a lei do hábito é a lei do espírito e conclui que o cosmos em expansão estava vivo. A matéria não passa de espírito abafado por hábitos que se desenvolveram a tal ponto que se tornou extremamente difícil eliminá-los. Na mesma época, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche chegou a sugerir que as leis da natureza não apenas evoluem, mas ainda estão sujeitas a uma espécie de seleção natural. No início das coisas, podemos ter de depreender como a forma mais geral da existência.
um mundo que ainda não era mecânico, que estava acima de todas as leis mecânicas, apesar de ter acesso a elas. Assim, a origem do mundo mecânico seria um jogo sem leis que acabaria por adquirir a consistência que as leis orgânicas parecem ter agora. Todas as nossas leis mecânicas não seriam eternas, mas evoluiriam e teriam sobrevivido a inúmeras leis mecânicas alternativas. Algum tempo mais tarde, William James escrevia num sentido semelhante a Peirce. Se considerar a teoria da evolução de uma maneira radical, convém aplicá-la não apenas aos estratos rochosos, aos animais, aos vegetais, mas também às estrelas, aos elementos químicos e às leis da natureza. É-se tentado a imaginar uma longínqua antiguidade durante a qual o universo foi verdadeiramente caótico. Pouco a pouco, algumas coisas e hábitos coerentes emergiram do conjunto das possibilidades fortuitas da época e assim se manifestaram os rudimentos da regularidade. Outros filósofos defenderam ideias semelhantes cerca do final do século XIX e início do século XX, mas pouco a pouco as suas vozes calaram-se. Os físicos, com efeito, agarravam-se à visão de um universo eterno regido por leis eternas. Esta ideia ganhou, aliás, novo alento graças à teoria geral da relatividade de Einstein. Este postulou um universo não relativo, mas absoluto e eterno. Os acontecimentos no seio deste universo eram relativos uns em relação aos outros, mas a relação que formava o pano de fundo era imutável. Não esqueçamos que foi preciso esperar pelos anos 60 para que uma cosmologia evolucionista adquirisse uma posição predominante na física. A noção de hábito também foi explorada na biologia. Os organismos vivos parecem conter uma espécie de memória. O desenvolvimento dos embriões presentes não passa, de fato, de uma repetição dos seus antepassados. Os animais possuem instintos que parecem encarnar experiências ancestrais. Todos os animais são, por outro lado, capazes de aprendizagem e desenvolvem hábitos que lhes são próprios. Samuel Butler demonstrou que esta questão com uma clareza admirável há cerca de 100 anos. A memória, conclui em Life and Habit, é a característica fundamental da vida. A vida é essa propriedade da matéria que lhe permite lembrar-se. A matéria capaz de se lembrar está viva. A matéria incapaz de se lembrar está morta. 2 anos mais tarde, em Unconscious Memory, foi mais longe. Não consigo imaginar uma matéria totalmente desprovida de memória. Uma matéria que não esteja viva face ao que consegue recordar. Não vejo como uma ação, seja ela qual for, seria concebível sem supor que cada átomo conserva a lembrança de determinados antecedentes. Durante o desenvolvimento, os embriões passam por fases que lembram as formas embrionárias de tipos ancestrais distantes. O desenvolvimento de um organismo individual parece, de uma certa maneira, ligado ao conjunto do processo evolutivo que lhe deu origem. Os embriões humanos, por exemplo, passam por uma fase tipo peixe, com fendas branquiais. Butler via nisto uma manifestação da memória que o organismo tem da sua história anterior. O pequeno óvulo, sem estrutura, fecundado, de que todos somos oriundos, encerra a lembrança potencial de tudo o que aconteceu a cada um dos seus antepassados. Aqui na figura vemos o peixe, o embrião até o nascimento, aqui a tartaruga, aqui o frango, o coelho e por fim o homem. Como bem os embriões todos têm uma semelhança. Os biólogos discutiram amplamente estas ideias até aos anos 20 e a teoria que pretende que a hereditariedade é uma forma de memória orgânica inconsciente foi objeto de um estudo pormenorizado, mas com o desenvolvimento da genética, a hereditariedade pareceu dever explicar-se em termos de genes formados de moléculas complexas.
Sabe-se hoje que o material genético é composto de ADN. A memória, de que falaram Butler e outros, estava afinal incorporada numa matéria inerte e era produzida de maneira mecanicista. A noção de hábitos, de forma e de comportamento inatos desapareceu do campo da biologia. Todavia, e veremos isso mais em pormenor nos capítulos 4 e 8, todos os êxitos da genética, da biologia molecular, da neurofisiologia, etc., nem sempre permitiram aos biólogos explicar, em termos mecanicistas, o desenvolvimento dos embriões, assim como a transmissão dos instintos. Os genes químicos e a síntese de proteínas específicas têm, sem contestação, algo a ver com isso. E, contudo, permitido interrogarmos-nos como é que a transmissão de um conjunto específico de genes químicos e a síntese de certas proteínas dão conta da migração das andorinhas que abandonam as nossas regiões pelo sul de África nas vésperas do inverno e regressam ao nosso país na primavera. Ninguém está em condições de responder a esta pergunta. Ninguém sabe como é que os instintos se transmitem, como é que os hábitos se desenvolvem, como é que a memória funciona e, é evidente, a própria natureza do espírito permanece obscura. Em suma, todos estes aspectos da vida permanecem profundamente obscuros. Muitos biólogos estão persuadidos de que o véu do mistério se erguerá mais cedo ou mais tarde e que encontrarão uma resposta mecanicista para todas estas perguntas. Ou seja, estarão em condições de tudo explicar em função de modelos físicos e químicos e de tudo compreender em função das propriedades eternas da matéria, dos campos e da energia. Tornar-se-á, então, inútil invocar uma memória ou campos não materiais, misteriosos que evoluem com o tempo. Poder-se-ia, em contrapartida, voltar à hipótese das leis da natureza eternas que transcendem o tempo e o espaço. Como a visão da eternidade inspirou as teorias da física durante tantos séculos, continua a ser uma força poderosa e, se quisermos compreender por que razão é assim, temos de nos debruçar sobre a sua história. Faremos isso no capítulo seguinte, depois no capítulo 3. Interessar-nos-emos de novo pela visão evolucionista da realidade, uma visão que não para de tomar amplitude e que se revela mais poderosa do que a visão de uma eternidade física, mesmo no cerne da física teórica.